Bom dia! Mais uma vez passando aqui eu, o pastor Jonathan, para nós continuarmos os nossos devocionais nos Salmos. Ontem você viu com o pastor Adil o Salmo 32 e hoje nós vamos dar continuidade ao Salmo 33, um salmo que fala de louvor e adoração ao Senhor. Então deixa eu ler com você, esse salmo tem 22 versículos. Eu quero fazer com você a leitura, porque a leitura da palavra de Deus sempre abençoa o nosso dia. Vamos lá? Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvai ao Senhor com harpa, cantai-lhe louvores com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai com habilidade e alegria, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a retidão e a justiça, a terra está cheia do amor do Senhor. Versículo 6, né? Os céus foram feitos pela palavra do Senhor e todo o exército dele pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como um montão, faz os abismos depósitos. Temam ao Senhor toda a terra, temam-no todos os moradores do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele mandou e logo tudo apareceu. O Senhor frustra os planos das nações, anula os intuitos dos povos. O plano do Senhor permanece para sempre e os intuitos do seu coração por todas as gerações. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu como a sua herança. O Senhor olha lá do céu e vê todos os filhos dos homens. Da sua morada observa todos os moradores da terra. Aquele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Um rei não se salva pelo poderio do seu exército, nem o valente se livra pela muita força. O cavalo é falsa esperança de vitória, não pode livrar ninguém com a sua grande força. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam pelo seu amor, para livrá-los da morte e conservá-los vivos em tempo de fome. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e escudo. Nosso coração se alegra nele, pois temos confiado no seu santo nome. O Senhor, que o teu amor esteja sobre nós, assim como a nossa esperança está em ti. Eu quero pensar com você nessa manhã sobre louvar ao Senhor. Louvor ao Senhor é o resultado daquele coração que se alegra em Deus. E eu tenho certeza que faz parte da sua vida um desejo, né? A necessidade de sermos felizes. Todos nós queremos ser felizes. E a felicidade consiste justamente nisso, em louvarmos o Senhor, em sermos edificados através das músicas, dos louvores que exaltam o Senhor. Através dos louvores, Deus fala com a gente, através das notas e frequências musicais, a nossa alma, todo o nosso ser é tocado pelos louvores. Você tem o costume de cantar louvores ao Senhor? A música faz parte da sua adoração diária? É sobre isso que eu quero pensar com você nessa manhã. O salmista aqui, ele coloca que ele mostra para a gente nos primeiros versículos, do versículo 1 até o versículo 5, o salmista mostra que fica bem aos justos louvar ao Senhor. A palavra louvor aqui significa fazer música, né? Ela significa entoar louvores falando dos feitos e do caráter do Senhor. Também o texto mostrou aqui, o salmista mostra aqui que esse louvor é dirigido ao Senhor. Muitas vezes as nossas canções, né, ditas gospel, do mundo gospel, elas não têm o Senhor como alvo nem como centro. Elas falam do homem, das suas necessidades, falam dos seus desejos e dos seus sonhos, menos do Senhor. O salmista diz que o louvor é ao Senhor. Deus tem que ser o centro dos nossos louvores e das nossas canções. Segundo argumento que gera felicidade e alegria nos retos, naqueles que são justos pelo Senhor, os versículos mostram que nós somos justificados e o fato de sermos justificados é que deve gerar esse louvor. Ou seja, a razão do nosso louvor foi o favor de Deus em nos considerar justos em Cristo Jesus. Desse ponto de vista, somente realmente os retos, os justos, aqueles que foram justificados pelo Senhor é que podem louvá-lo de maneira íntegra e verdadeira. O louvor também, o salmista mostra aqui que era acompanhado com instrumentos de cordas, né?
Algumas igrejas têm um pouco de dificuldade com isso e eles dizem que apenas um instrumento de sopro que é para fazer o louvor. Mas aqui o salmista mostra que eles eram acompanhados, esses louvores, com um instrumento de 10 cordas. No versículo 3, ele diz que esses instrumentos deviam ser executados com habilidade. A palavra habilidade aqui, ela significa ser algo bom, ser algo agradável e também tem o significado de estar satisfeito e alegre. Ou seja, para executar o instrumento, o acompanhamento dos louvores devia ser executado com habilidade, com arte, ou seja, devia ser algo bom, agradável de se ouvir. E para a pessoa conseguir executar aquilo, ela devia estar satisfeita e alegre. Ou seja, não tem como você executar bem um instrumento de maneira raivosa, triste. Mas quando a gente está perfeitamente alegre em Deus, o louvor, o acompanhamento, ele realmente é aquilo que Deus requer da gente. Muitas vezes a gente confunde o sentido humilde da palavra, né, como louvar o Senhor de qualquer forma, né? Certa vez eu ouvi alguém falando assim, olha, não consegui ensaiar, não deu tempo de ensaiar, mas eu vou louvar o Senhor assim mesmo porque é para o Senhor. É justamente o oposto disso que o salmista está falando aqui. Que para louvarmos, executarmos as músicas, as canções, isso deve ser feito com alegria, isso deve ser feito com habilidade, com destreza, deve ser feito como algo que soe bem aos ouvidos, né? Não é porque é para o Senhor que pode ser feito de qualquer maneira. O salmista também especificou que tipo de louvores nós devemos louvar. Ele falou de cantar ao Senhor um cântico novo. Deus gosta de cânticos novos, né? Nesse sentido, nós corremos dois riscos. Primeiro, de produzir músicas novas, porque o Senhor gosta de músicas novas e as pressas no sentido de produzir essas músicas, elas acabam não vindo de experiências profundas do adorador com o Senhor. De modo que as canções, elas ficam canções fracas teologicamente e muito superficiais, que não atingem, não tocam o nosso coração. O segundo perigo é de nós não levarmos em considerações que o poder do Espírito Santo em renovar canções antigas, né? Como disse o pastor Paulo Davi, líder do Ministério de Adoração da PIB de Curitiba, ele disse que as boas canções, aquelas que são baseadas na palavra de Deus, que vêm da experiência dos adoradores e que têm base bíblica, essas canções nunca envelhecem, né? Essas canções, elas são tornadas novas pelo Espírito Santo de geração em geração. Cada geração canta sobre as grandezas e os feitos do Senhor. Uma vida sem retidão não pode gerar louvor a Deus. Um louvor sem retidão de vida não tem valor para o Senhor. E isso fica claro para a gente no mundo que nós estamos vivendo, né? O salmista deixou claro isso e parece uma realidade dele, é a nossa própria realidade. Nós vivemos um tempo onde muitos ditos adoradores gospel, cantores gospel, têm se desviado e têm abandonado o evangelho e eles dizem que estão se desviando da igreja e o sentido que eles têm disso é que a igreja se corrompeu e que agora no mundo eles estão livres para o verdadeiro louvor. Olha, o salmista deixa um alerta para a gente. Fica bem nos lábios o louvor a Deus daqueles que são justos, daqueles que se alegram no Senhor e não nas coisas do mundo. Não é só fazer música para o Senhor. Antes é viver uma vida digna do Senhor a quem a música é dirigida, a quem o louvor é dirigido. Porque o Senhor é o motivo do nosso louvor. A nossa adoração, nossos louvores, nossas canções, elas devem ser dirigidas a Deus. E por que o Senhor tem que ser o centro da nossa adoração, dos nossos louvores e das nossas canções? Primeiro porque a palavra do Senhor é reta. O salmista fala isso aqui no versículo 4. Porque Deus criou todas as coisas com a sua palavra. E a Bíblia vai nos falar que Jesus é a própria palavra. Também nós louvamos o Senhor porque todas as obras de Deus são fiéis e perfeitas. Tudo que Deus fez é bom. Quando da criação, lá em Gênesis, ao terminar a criação no sexto dia, Deus olha para tudo aquilo que ele havia feito, ele diz, e viu Deus que tudo o que havia feito era bom. Toda bondade vem do Senhor. E essa é a quarta razão. A terceira razão, melhor dizendo, porque nós louvamos o Senhor, porque o Senhor é o motivo do nosso louvor. Porque o Senhor é o parâmetro e é dele que vem toda justiça e bondade. Mesmo que muitas pessoas não admitam, é do Senhor que procede o padrão de justiça que nós vivemos. O padrão daquilo que é certo e errado já vem como que impregnado na nossa consciência por Deus. É isso que permite uma vida em sociedade. É isso que permite nós estabelecermos valores que estão além de nós, que foram estabelecidos no caráter do próprio Deus.
O Senhor se agrada quando nós louvamos a Ele de todo o nosso ser. O Senhor é merecedor dos nossos louvores e nós devemos bendizer o Seu nome, bendizer os Seus feitos poderosos que estão contidos na Bíblia e que estão acontecendo todos os dias da nossa vida. Tenho certeza que se você pedir que o Espírito Santo abra os teus olhos, você vai perceber que Deus faz coisas maravilhosas e grandiosas na nossa vida a cada tempo, a cada dia. O acordar é fruto da misericórdia do Senhor. Estarmos vivos é um fruto da graça que vem de Deus. Ao fazermos ou ouvirmos músicas que exaltam o Senhor e o seu caráter pelos seus feitos, o Senhor se agrada disso. Mas Ele requer primeiro uma vida justa e reta diante dEle. Ou seja, os louvores não conseguem ter algum valor para o Senhor sem que sejam acompanhados de uma vida justa, de uma vida reta. E a boa notícia é que o Espírito Santo é Ele quem nos auxilia, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos capacita a ofertarmos ao Senhor louvores que realmente sejam dignos de adoração. Porque não há nada de bom em nós mesmos. É o Espírito Santo que produz a bondade de Deus no nosso coração. É o Espírito Santo, através de Jesus Cristo, que nos leva a sermos realmente verdadeiros adoradores do Senhor. Eu quero concluir aqui dizendo o seguinte: fica muito bem aos justos louvarem ao Senhor. Aqueles que têm uma vida reta, fica justo, é muito bom que eles louvem ao Senhor. Devemos louvar o Senhor com habilidade, com destreza, fazermos o nosso melhor, deve ser algo agradável que produz alegria. E o mais importante, deve vir de uma vida justa e digna diante do Senhor. Esse é o louvor que Deus se agrada. O Senhor requer de nós louvores e músicas que exaltem o seu nome e os seus feitos, o seu caráter, que sejam centradas em Deus. Por isso eu quero dizer para você que se você não tem costume de ouvir louvores durante a sua adoração, durante o seu dia, que você passe a fazer isso. Mas ouça músicas e louvores que tenham Deus como centro, não o homem. Deus é que deve ser louvado, o seu caráter, a sua bondade, a sua glória que deve ser exaltadas através dos nossos louvores. É a Ele que nós dirigimos os nossos louvores. Deixa eu orar com você nessa manhã para que você comece bem o teu dia. Pai querido, abençoa esse meu irmão, essa minha irmã nesse dia que se inicia. Eu oro ao Pai para que em nome de Jesus eles sejam abençoados, edificados por Ti. Coloca, ó Deus, louvores nesses lábios, louvores que glorifiquem o Teu nome e que, de certa forma, ó Pai, toquem o mais profundo do ser desse meu amigo, dessa minha amiga, desse meu irmão, dessa minha irmã que acompanha aqui os nossos devocionais. Oramos juntos assim em nome de Jesus. Amém.